Olha aí, meu amigo, mais um desenrolar do caso Banco Master. Pois é, de acordo com notícias que surgiram aí nos bastidores do mercado financeiro, o Banco Master já enviou uma carta para o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma etapa necessária realmente, caso o banco se torne insolvente, mandou uma carta lá para o FGC, já preparando o cenário em que o fundo vai ter que ser acionado para dar algum tipo de dinheiro ali, né, algum tipo de resgate para os investidores do Banco Master, que estão todos temerosos com essa história aí. Pois é, meu amigo, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Eu tenho repercutido bastante isso aqui no canal. E uma notícia que acabou de sair aqui na Folha de São Paulo é que o senhor Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, está tentando uma solução alternativa para manter parte do banco em sua posse. O negócio está ficando cada vez mais estranho, a história está cada vez mais mal explicada. Vamos conversar sobre isso então, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Começando pela pior parte ali do FGC, né? Que é um negócio que dá frio na espinha de todo mundo. Então, nesta semana, o Banco Master enviou uma carta ao Fundo Garantidor de Créditos, já antecipando um possível auxílio financeiro. Então, um possível resgate que vai acontecer, né? Inclusive aqui, isso faz parte do procedimento padrão para que o Fundo Garantidor de Créditos atue no sentido de cobrir, pelo menos parte, dos valores devidos por um banco insolvente, né? Inclusive, aqui uma das possibilidades que tem sido discutida é a liquidação privada, que eu já vou falar aqui a esse respeito, né? Mas veja que não há cenário positivo para o Banco Master nesse momento, né? Enquanto instituição independente, funcionando por conta própria. Isso aqui já é coisa de banco destinado à insolvência. E aí quem tem grana a receber, tem haveres com o Banco Master, vai ter um trabalhinho para reaver isso aí, se tiver coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. É claro, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu tenho lá uma merreca, um CDB do Banco Master morrendo ali, né? Morrendo. É engraçado, esse dinheiro tá acho que desde 2019 lá. Então eu nem lembrava que eu tinha esse negócio. Aí quando começou essa treta do Banco Master, eu falei, gente, esse banco, esse nome não me é estranho. Parece que eu lembro disso de algum lugar. Aí veio na minha cabeça, se um dia, né, a iluminação de que eu tinha dinheiro nesse negócio aqui. Uma merreca, é claro, né, um trocado lá. Mas tá lá morrendo, pagando 10,5% ao ano de taxa de juros, que lá atrás era uma coisa interessante, mas, putz, péssimo, né? Um negócio assim que dá vergonha de ter isso aí. Mas pelo menos serve para eu sempre lembrar disso e mostrar que sou parte interessada nessa história aqui. Porque, ao que tudo indica, eu vou ser um dos que vai entrar no Fundo Garantidor de Crédito para ver essa grana aí. Dá até para antecipar, mas eles estão comendo muito o valor da antecipação. Não sei se eu encaro isso não. Mas, né, o Fundo Garantidor de Crédito, você sabe, cobre até R$ 250 mil. Então tem muita gente que pode ter mais do que isso aí depositado, vai perder parte do seu valor aí, perder muito valor a depender dos casos. Mas o grande temor mesmo são os fundos de investimento que botaram grana no Banco Master, um negócio inexplicável. Rio Previdência, o fundo de investimentos lá dos servidores do Amazonas, do Amapá, o pessoal lá da Companhia de Água do Rio de Janeiro. Eu falei sobre isso aqui recentemente no meu canal. É uma coisa muito mal explicada, sem sombra de dúvidas, né? Tão mal explicado quanto isso, obviamente, é o comportamento do senhor Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que está trabalhando ali nos bastidores para costurar um acordo que seja, obviamente, favorável a ele na possível, talvez provável, bancarrota do seu banco. Então veja aqui que ele quer ficar com uma fatia ainda do Banco Master. Por quê? Tem um negócio lá com o BRB, que você sabe, né, que é o banco lá de Brasília. Outro negócio esquisitão também. Mas o BRB iria adquirir 58% do Banco Master.
Alguns até falaram que no combinado o BRB não comandaria o banco, né? O cara tem 58% das ações e não vai comandar a instituição, né? Dos ativos, né? 58% dos ativos. Um negócio muito estranho. Mas tem os outros 42% que também são alvo aí de especulação. Qual vai ser o futuro disso? Porque o BRB não vai assumir a íntegra do Banco Master. Então, a ideia, de acordo com o que foi apurado pelo pessoal da Folha, seria o próprio Daniel Vorcaro fazer um aporte de capital no banco, nessa parte remanescente do banco, né, com recursos dele mesmo ou de investidores também, né. Parece que o Daniel Vorcaro tem interesse em ficar com o Master BI, né, que é o Banco Master de Investimentos, que é o braço ali dentro do Banco Master, né, do conglomerado do Banco Master, que é responsável pelas operações estruturadas do mercado de capitais, né? Meu amigo, isso aqui, cara querer manter isso aqui, esse cara querer manter isso aqui, enfim, não vou entrar nesse tema aqui, né? E é a opção número 1 para o Daniel Vorcaro, de fato, né? Só que existe uma possibilidade aqui de vender uma parte desse Master BI aí, ou vender tudo nesse Master BI para outras empresas, né? Se isso acontecer, o Vorcaro teria que fazer uma divisão desses ativos, apresentar a solução lá para o Banco Central para que isso seja aprovado de fato, né? No fim das contas, teria 3 partes do Banco Master ao longo desse esquartejamento bancário aí. O BRB vai ficar com a parte que ele já deu o lance ali, já se interessou. O Vorcaro e outros investidores ficariam com uma segunda parte e a terceira parte ficaria com os ativos dos precatórios. Seria essa parte aqui que o BTG Pactual estaria interessado, mas oficialmente não tem nada nesse sentido. O banco nega que isso aconteça, né? Enfim, há ainda outra proposta que é a tal da liquidação privada dos ativos e passivos, que é justamente o que foi colocado aqui nessa outra reportagem falando lá do acionamento do FGC, né? Então, né, o FGC iria garantir aqui parte desses valores de forma geral, mas um banco, né, seria responsável por fazer esse trabalho de liquidação, que é vender ativos, né, e renegociar ativos também. E parece que o BTG está interessado em assumir esse trabalho de liquidante privado, né? Então, provavelmente aqui o impasse, de acordo com interlocutores, vai se encaminhar para 2 opções, né? Ou a liquidação privada com o BTG Pactual fazendo isso aí, cuidando desse processo, né? Ou o Banco Master continuando com o Daniel Vorcaro, com gente colocando dinheiro nessa história aqui, né? Enfim, é ele quem vai apresentar a proposta para o Banco Central, ainda que o BRB já tenha apresentado a primeira parte da proposta, mas o Vorcaro é responsável por falar do restante aqui, né? De maneira geral. Então, o pessoal acredita que em 2 semanas vai ter uma resposta nesse sentido aqui, né? Então, o BRB ainda tem alguns haveres com o Banco Central. Tem vários pontos aqui críticos nessa história sobre a questão dos precatórios, né? Enfim, um caso bastante escabroso. É claro que a cada novo desenrolar parece ficar ainda pior. As situações vão acontecendo, questionamentos são levantados e a coisa toda parece ser muito mais drástica, muito mais crítica do que originalmente nós havíamos pensado. E agora o FGC entrou na jogada de fato, deixou de ser apenas uma hipótese, uma especulação, já virou quase que uma realidade. Olha aí, meu amigo, o governo Lula vai ter que fazer mágica, matemática, para conseguir cumprir a meta fiscal deste ano. Não que ele não tenha feito isso ano passado, tá? Fez e fez pra caramba, mas olha só, a avaliação atual do desenrolar do orçamento, agora que a gente já tem mais ou menos o orçamento determinado mesmo, né? Finalmente, quase que não saiu, né? Mas uma análise independente aqui a esse respeito, feita pelo pessoal da Instituição Fiscal Independente lá do Senado Federal, que tem por função analisar a execução do orçamento e prever cenários a partir daí, de acordo com a previsão, a meta fiscal que deveria ser de equilíbrio, ou seja, déficit zero neste ano,
vai ser de 64 bilhões de déficit. Olha que piora do cenário. Um claro crime fiscal se isso acontecer, obviamente, e tem problemas tanto do lado das receitas quanto do lado das despesas. Receitas superestimadas e despesas subestimadas. Como que o governo vai transformar isso aqui num equilíbrio fiscal? É uma grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, veja aí então. Análise feita em um relatório divulgado ontem, dia 16, quarta-feira. Estou gravando este vídeo na noite da quinta, dia 17. E é uma análise aqui a respeito do desenrolar do orçamento do governo federal. Então, o discurso oficial do governo é meta fiscal cumprida. E a meta fiscal é equilíbrio, 0 a 0, nem superávit, nem déficit, né? Uma conta equilibrada. Lembro a você, recordo a você que esse não era o plano original, quando o arcabouço fiscal foi concebido. Para o ano passado, sim, era equilíbrio fiscal, que male foi alcançado com muita ajuda do STF, que pode rolar esse ano de novo, tá? Mas, para 2025, originalmente estava previsto um superávit de 0,5% do PIB, que daria aí uns 60 bilhões de reais, mais ou menos, de superávit. O governo viu no ano passado que não iria conseguir fazer isso, mudou a regra absurdamente, piorou meio ponto percentual da meta para este ano e 0,75 para a meta do ano que vem, que virou 0,25 de superávit, contra 1% que era originalmente previsto no texto do arcabouço fiscal. Então, lembre-se, o governo está suando a camisa, isso se ele estivesse esforçando de verdade, mas, enfim, o discurso oficial é esse. O governo está suando a camisa para cumprir uma meta fiscal que é muito mais fácil do que aquela originalmente pensada. Então, ainda que ele cumpra, vai ser decepcionante, porque não era isso que o governo tinha como compromisso lá atrás. Ele já piorou essa margem. Mas, enfim, de acordo com a análise do pessoal da Instituição Fiscal Independente, que pertence ali, está ligada ao Senado Federal e existe justamente para trazer uma outra ótica a respeito do desenrolar da execução do orçamento, porque o Congresso Nacional tem entre suas prerrogativas fiscalizar isso aí. De acordo com a instituição fiscal independente, nós teremos um déficit de 0,51% do PIB, na verdade, 64 bilhões de reais. Lembrando que isso aqui é resultado primário. Se considerar os juros da dívida, isso é muito pior, sem sombra de dúvidas, mas tá longe aqui, ainda aqui. É primário, né? Vamos considerar aí que isso disfarça o valor, mas está longe, muito pior do que a meta supostamente defendida pelo governo. Então, né, o executivo disse que vai alcançar ainda assim o que foi estipulado, lembrando que tem uma margem de tolerância. Então, o governo pode ter aí mais ou menos 30 bilhões de reais de déficit, que ainda vai ser considerado o cumprimento da meta fiscal. Qual que é o problema? Porém, né? Primeiro, né? Ano que vem vai ser pior ainda. 128 bilhões de reais de déficit, né? Que dá quase 1% do PIB. Lembra, lá atrás o plano era ter 1% do PIB de superávit. Então, mais ou menos aí, 400 bilhões de reais piora o resultado primário. Para você entender a gravidade do que o governo Lula está fazendo com o Brasil. Mas 2026 isso aqui, vamos sofrer cada ano no seu tempo. Vamos voltar para 2025 aqui. Pois bem, né? Então, para a questão aqui, né, da análise atual aqui, o governo tem que tirar 72 bilhões de reais aí da cartola, né, para cumprir a meta estabelecida para 2026. Mas olhando aqui para 2025, né, tem alguns probleminhas nessa história. Por exemplo, superestimação de 54 bilhões de reais nas despesas, nas receitas primárias líquidas, né? 86 bilhões aqui de reais apenas em receitas extraordinárias e condicionadas, ou seja, coisas que dependem
de uma série de fatores para acontecer efetivamente. Já despesas obrigatórias aqui, como previdência, né, o BPC, né, saúde, etc., estão subestimadas também, porque os benefícios têm crescido, o número de beneficiários tem aumentado, o gasto também, e a instituição fiscal independente prevê que o gasto primário vai ser 20 bilhões de reais a mais do que o governo estabeleceu no orçamento. Então, meu amigo, isso aqui realmente é algo bastante preocupante, sendo que a instituição fiscal independente prevê também que o PIB vai crescer muito menos. Vai ser 2% de crescimento neste ano e 1,6% em 2026. Ou seja, a receita vai cair mais lentamente. E aí, meu amigo, uma série de problemas vão decorrer disso aí. Inclusive, a armadilha do próprio arcabouço fiscal em relação ao salário mínimo, né? Que é outro ponto também interessante nessa história. O governo criou lá atrás, retomou, né, 2023, a regra de valorização real do salário mínimo. Ou seja, ajuste acima da inflação, não só repondo a inflação. Então, era feita uma conta antes do crescimento do PIB, uma média do PIB dos 2 últimos anos para colocar isso aí, embutir isso no aumento do salário mínimo. Só que, obviamente, isso estava fazendo o salário crescer muito, isso estava pressionando as contas públicas. Então, mudaram essa regra para adaptá-la à realidade do arcabouço fiscal, que é um crescimento real no máximo de 2,5%. Então, lá na época eu falei quando fizeram isso. Ok, é um remendo besta, mas vai funcionar. Aconteceu no ano passado, né? Para 2024, para o próximo reajuste. O problema é o que vem depois, porque se a economia crescer menos do que 2,5%, na verdade o salário mínimo vai crescer mais do que na regra anterior. A regra que estabeleceram aqui, mais contida, depende de economia crescendo mais do que 2,5%, porque ok, o Lula pode mandar o salário mínimo crescer menos do que 2,5%, até 2,5% de crescimento real, mas você acha que ele vai resistir? Que ele vai botar 1% de crescimento real? Não vai, o cara não vai aguentar, ele vai botar o máximo de reajuste que ele conseguir. Ou seja, no fim das contas, essa regra pode ter piorado a situação como um todo. Mas veja aqui, né, inclusive a instituição fiscal independente prevê que a dívida bruta do governo geral, que está chegando a 76%, vai terminar esse ano pertinho de 80% e terminar o ano que vem em 84%. Um péssimo patamar para um país em desenvolvimento, né? Uma coisa assim bastante complicada. Isso porque o pessoal da IFI não considerou os impactos do tarifaço do Donald Trump, que podem ser relevantes de fato. Agora, veja que isso aqui é o modus operandi do governo Lula. Esse tipo de orçamento, com receitas lá em cima, despesas lá embaixo. É o que aconteceu no ano passado. O governo estimou 50 bilhões de reais de receitas com o voto de qualidade do CARF. E não conseguiu nem 1 bilhão no final das contas. Ou seja, foi um valor jogado ali no orçamento só para casar com aquilo que o governo queria. Tem as despesas listadas, eles precisam inventar receitas para bater dentro da meta fiscal. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Acho muito difícil o governo Lula conseguir acertar essa meta, né? Vai ter que suar muito a camisa para fazer cortes, que eu duvido que vai acontecer, reformas, não vai acontecer, véspera de ano eleitoral. E o que sobra para o Lula é buscar algum argumento, alguma coisa para negociar com o STF nesse sentido, passar despesas por fora da meta fiscal. Aí sim ele vai conseguir se manter dentro da meta, que foi o que aconteceu no ano passado, mas a realidade não será negada. Este ano vai ser ainda pior e 2026, meu amigo, vai ser um terror completo. Olha aí, pessoal, a turma da ONU está fazendo previsões a respeito da economia mundial, da economia das regiões, dos países, como eles tipicamente fazem. E olha só, na opinião dos economistas da ONU, vai haver uma desaceleração global, ou seja, o mundo todo vai crescer menos do ponto de vista econômico. Isso é quase uma unanimidade. Essa é a verdade, não chega a ser algo surpreendente essa análise aqui. E, tratando da América Latina de forma específica, grandes desafios, países que vão ter uma queda na sua economia ou uma desaceleração
pelo menos. Com foco na Argentina, o pessoal desse site aqui, Aduana News, que é o nome dele, mas eu vi no site Gazeta do Povo também repercutindo isso, né? Com foco na Argentina. Então, desafios para a economia vai ficar mais lenta, mais devagar na Argentina? Não, o foco aqui é positivo. Na verdade, o crescimento econômico projetado para a Argentina é surpreendente e é ele quem vai segurar a média total da América Latina, que de outra sorte seria muito pior. Vamos conversar sobre isso então, sobre as boas perspectivas a respeito da economia da Argentina, comparar isso com países como Brasil e México, que vão ficar muito ruins do ponto de vista econômico este ano e também na sequência. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Olha só, é uma análise feita aqui pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o UNCTAD. Relatório apresentado ontem, dia 16, estou gravando este vídeo aqui no dia 17, quinta-feira. Mas, de acordo com o pessoal dessa conferência aqui da ONU, o crescimento do planeta todo do ponto de vista econômico, a projeção para este ano de 2025 vai ser de 2,3% apenas, que é um crescimento assim que não empolga, não é um crescimento ok, não está diminuindo, não está encolhendo a economia, mas caramba, podia ser melhor, né? Isso aqui com uma série de fatores levando a esse cenário, a demanda fraca, tensões comerciais que estão mais fortes do que nunca, né? Instabilidade financeira, crescente incerteza estrutural, tem a dívida elevada dos países, né? O recorde de endividamento dos países que nós vivemos. Isso pesa bastante, sem sombra de dúvidas, tira a capacidade econômica da sociedade produtiva onde quer que seja e todo mundo sai perdendo nessa história. A culpa da dívida pública dos países não pode ser desconsiderada nesse sentido aqui, perdão, né? Então, o relatório se chama Previsões de Comércio e Desenvolvimento para 2025, sob pressão, inclusive alertando para o risco de uma recessão global. Pois é, né? O impacto aqui, principalmente nos países mais pobres, é claro, né? Então, as economias emergentes, de acordo com o pessoal da ONU, estão enfrentando uma tempestade perfeita de desafios, porque as condições financeiras externas são adversas, os níveis da dívida estão insustentáveis, que é o que eu realmente falei, e o crescimento interno não dá conta de dar algum grau de tração. Muito pelo contrário, ele está sendo bastante insuficiente. E aí, o contexto aqui, né, da questão da América Latina, principalmente, chama a atenção nesse cenário. É um continente pobre, um subcontinente pobre, com uma série de desafios sociais, desafios econômicos e que tem muita instabilidade também. Não chega a ser uma África, obviamente, mas tem muita instabilidade, sem sombra de dúvidas. Está longe de ter a tranquilidade que o mundo desenvolvido tem em matéria de instituições estatais. Qual é a previsão para a América Latina? O crescimento projetado é igual ao crescimento global, aqui o mesmo patamar, 2,3%, também em 2025, né? Só que alguns países estão crescendo e outros estão caindo nesse sentido. E é claro que a Argentina está crescendo e o Brasil, meu amigo, você sabe bem para onde que vai. Então, olha só, Brasil, né? O Brasil tem uma perspectiva de crescimento para o pessoal da ONU de 2,2%, que é uma grande queda, uma desaceleração considerável em relação ao crescimento do ano passado, né? Já o México aqui, 0,5% de crescimento apenas, ou seja, nada. Desconsidere o aparato estatal disso aqui, a economia vai cair no México provavelmente. É claro que o México vai ser impactado aí por toda a insegurança tarifária que os Estados Unidos têm gerado, mas é um país que realmente não tem feito a lição de casa certinho, além de ter uma série de problemas também internos que a gente conhece muito bem. Então, Brasil e México, bem fraquinhos nesse sentido de crescimento econômico, vão puxar a média da América Latina para baixo, né? Mas como que chega a 2,3 ainda, mesmo com esse patamar, né? Nossa, tá complicado aqui, hein?
Como que chega aí o patamar nesse sentido do crescimento, ainda que com o México, por exemplo, 0,5%, né? Como que justifica? A Argentina, meu amigo, a Argentina tá fazendo aqui mais do que a lição de casa, tá surpreendendo e carregando a América Latina nas costas em matéria de crescimento. Por quê? De acordo com a expectativa da ONU, a Argentina vai crescer 5% em 2025, uma disparada de fato, que não é número apenas, não é uma ilusão, não é uma fantasia. A ONU fala, né, que isso aqui, esse crescimento vai ser impulsionado por uma recuperação nos salários reais e nos gastos das famílias, ou seja, renda aumentando na Argentina de verdade e famílias gastando mais, que é o contrário do que a gente vê aqui no Brasil. As famílias estão começando a gastar menos por causa de temores relacionados ao futuro econômico. E também, né, espera-se que com a estabilidade monetária que a Argentina tem vivenciado e que tem se provado com o tempo, espera-se que haja uma melhora nas condições de financiamento que ajudarão aqui a impulsionar o investimento privado, ou seja, a economia vai crescer pelo setor privado. Não é o Estado, motor da economia, aquela coisa, aquela bobagem toda, não. É a economia real, orgânica, a sociedade produtiva fazendo o seu papel com liberdade e com a busca incessante pelo crescimento econômico que vai acontecer de fato aqui, né? O pessoal fala aqui da ONU, claro, que isso vai ter a questão do aumento da desigualdade, da informalidade aí, mas 5% de crescimento, meu amigo, é o sonho do Xi Jinping, mesmo com as agências aí manipuladoras de dados lá da China, com muito trabalho eles conseguem entregar 5% de crescimento, que dirá esse patamar, esse número de verdade, na realidade, aí realmente é coisa que só quem sabe fazer um bom governo consegue proporcionar. E é o que o Milei tem feito na Argentina. A comparação fica gritante. É outro problema que o Lula vai ter em matéria eleitoral. A comparação com a Argentina vai ser brutal. O pessoal da esquerda tem feito isso, aproveitando lá dados de PIB caindo e cotação da moeda, etc. Isso vai durar pouquíssimo. A farra dessa galera vai acabar muito em breve. E aí a comparação inversa vai ser feita. O crescimento econômico da Argentina e o crescimento pífio aqui do Brasil, crescimento real, orgânico dos mercados, vai ser praticamente nulo em 2025. A comparação vai ser cruel, porque de fato a realidade é muito distinta entre ambos os países. Coloque o México também nessa história. Então, a Argentina salvando a pele da América Latina nos indicadores, carregando o crescimento econômico da região nas costas, porque se depender do México, se depender do Brasil, meu amigo, a região vai ser um fracasso econômico completo. Meu amigo, eu já tinha previsto que isso iria acontecer muito em breve. E aconteceu realmente rápido. A Petrobras anunciou que vai cortar o preço do diesel em 12 centavos por litro. Obviamente, isso aqui não reverte toda a alta de preço que nós temos visto de maneira geral, mas é uma redução sim no preço de qualquer forma, né? Isso aqui pode representar, de acordo com a Petrobras, 10 centavos a menos no preço do diesel lá na bomba de combustível lá para o consumidor final, né? Então isso vai começar a valer sexta-feira santa, que provavelmente é o dia em que você vai assistir a este vídeo, pelo menos é quando eu pretendo lançá-lo. E aí, é claro, isso vai para as distribuidoras, então vai demorar um tempo ainda para chegar ao consumidor final, mas vai acontecer. Por que que a Petrobras fez isso? Porque o preço do barril do petróleo está em queda, então o custo do combustível para a Petrobras mesmo está menor, e tem a questão da paridade do preço e etc. E eu já falei aqui no canal, já tinha previsto que isso iria acontecer e já tinha adiantado o tema de que isso não seria algo bom, muito pelo contrário. E nós vamos conversar sobre isso então. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Qual que é a situação atual? Qual que é o ponto que leva a isso aqui, né? Que leva a uma
decisão da Petrobras de reduzir o preço do diesel. A queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional. Então, o que acontece, né? Você sabe, a Petrobras não produz todo o petróleo, a demanda de petróleo nacional. Principalmente isso que se relaciona a combustíveis, então, que é um petróleo mais leve, geralmente. É preciso importar isso aí. E a Petrobras é responsável por grande parte do fornecimento aqui no Brasil. Não é exclusividade dela, mas tem abertura para outras empresas atuarem na distribuição, mas Petrobras acaba tendo que arcar com grande parte disso aí, da questão de importar e revender esse produto no mercado brasileiro, atender a demanda interna. Então, o barril do petróleo, tá, o preço caindo, é natural que o preço também da gasolina e do diesel caiam, né? Aqui é só o diesel por enquanto, eventualmente o da gasolina vai cair também. Então, é natural que aconteça, certo? Se estivéssemos falando de uma empresa que estivesse adotando regras de mercado para elaborar os seus preços. Acontece que a Petrobras tem seguido o tal abrasileiramento de preços que o Lula criou e que a Magda Chambriard abraçou. No começo do governo Lula, o presidente da Petrobras era o senhor Jean Paul Prates, que foi sacado do cargo por pressão do Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia do governo. Então, houve uma pressão para que o Jean Paul Prates saísse do comando da estatal, justamente para que uma pessoa mais subserviente fosse colocada no lugar dele. Não que ele já não fosse, mas é porque o governo Lula precisava de mais subserviência. Então a Magda Chambriard foi conduzida ao cargo nesse sentido e foi ela que acabou institucionalizando o uso, né, do preço abrasileirado, até do termo. Ela usou esse termo, que é uma coisa péssima. É um termo de origem política que não deveria ser adotado do ponto de vista estratégico da empresa, mas o foi, mostrando que a Petrobras estava, a partir daquele momento, completamente de joelhos para o governo Lula, para abrasileirar os preços. Qual que é a estratégia por trás do abrasileiramento de preços? Bem, a gente vai falar aqui sobre a estratégia originalmente pensada, mas não é ainda assim a estratégia adotada. A ideia é manter o preço estável num patamar ali para não causar surpresas. E quando o barril do petróleo tivesse muito caro lá fora, a Petrobras arcaria com o custo de comprar um combustível caro e vendê-lo barato aqui no Brasil. Manter o preço antigo dele mesmo com a alta lá fora. Então a Petrobras ficou um baita tempo nesses 2 anos e um pouquinho do governo Lula, arcando com esse prejuízo para abrasileirar os preços, ou seja, torná-los mais estáveis, evitando altas e baixas que, convenhamos, são típicas de qualquer produto, de qualquer mercado. E o complemento dessa ideia é, quando o preço do barril de petróleo lá fora caísse, então a Petrobras manteria o preço ainda assim dos combustíveis aqui para lucrar nesse sentido, para compensar as perdas anteriores e recompor o caixa. E a Petrobras perdeu muito, tá? Teve prejuízo no último trimestre do ano passado. Então agora era o momento da Petrobras recompor o seu caixa. O preço do barril do petróleo está caindo, a própria receita da empresa cai nesse sentido, mas ela tem a opção, né, deveria ter a oportunidade de manter os preços dos combustíveis aqui no Brasil para ter um lucro maior, uma margem de lucro maior, comprando barril de petróleo mais barato, vendendo os combustíveis mais caros aqui no Brasil, ou no preço anterior deles, né? Uma margem de lucro maior, portanto, para recompor o caixa. Essa deveria ser a estratégia, mas eu já tinha falado aqui no canal várias vezes, volto a dizer neste vídeo, o governo Lula não iria resistir à tentação de abaixar o preço do diesel, principalmente, nesse embalo da queda do preço do barril do petróleo lá fora. Ou seja, essa estratégia do abrasileiramento de preços só é usada quando o barril de petróleo está caro, para abaixar o preço na marra. Agora, quando é para repor as perdas da Petrobras, ela não é usada. Olha só, o próprio Alexandre Silveira tinha falado uns 10 dias atrás que o preço dos combustíveis reunia todas as condições
para ser reduzido por causa do setor externo, ali, da questão externa e tudo mais. Ou seja, isso iria acontecer como de fato aconteceu. Então, o diesel vai ter uma queda aí que, conforme a Petrobras estimou, pode chegar a 10 centavos lá na bomba, né? E isso aí pode ter algum grau de impacto, de maneira geral, para o preço para o consumidor final. Certamente vai ter, sim, mas aí que está o grande X dessa questão. A Petrobras vai ser penalizada com isso, porque em tese, né? Em tese, a Petrobras deveria começar a ganhar dinheiro agora para compensar o prejuízo que ela tomou durante muito tempo segurando esse preço. Não vai poder fazer isso de forma alguma. O governo Lula não vai deixar. Combustíveis aumentam o índice IPCA, o diesel repercute em tudo, porque tudo neste país roda em cima de caminhões e carretas. Então, o governo Lula sabe que precisa, na marra, abaixar o preço de alguma coisa. Energia elétrica, combustíveis, algo ele tem que fazer para segurar o ímpeto da inflação e vai partir para esse lado, sem sombra de dúvidas. O que vai acontecer? A Petrobras vai ficar ainda mais prejudicada nessa história, porque dentro da estratégia que o governo Lula adotou, isso aqui está errado. A estratégia é ruim, a estratégia é problemática e ela causa distorções absurdas. Mas dentro dessa estratégia, ainda considerando que ela vai ser adotada, isso aqui está errado, isso vai prejudicar a empresa, a Petrobras. Mas a essa altura do campeonato, meu amigo, o Lula não quer ajudar a Petrobras, não quer melhorar a vida do brasileiro, nada. Ele quer apenas melhorar o seu próprio capital político, custe o que custar. Olha aí, meu amigo, algumas novidades da questão da segurança pública em São Paulo. Na verdade, São Paulo agora tem o estado um novo comandante da Polícia Militar. Sim, o Tarcísio de Freitas mudou o comandante. Porque teve alguma repercussão negativa por pressão da mídia, pressão de partidos, de ONGs, alguma coisa nesse sentido, né, para evitar falação a respeito de direitos humanos, etc, etc. Não, é porque o cara se aposentou mesmo, o antigo comandante, entrou outro no lugar, um cara especializado aí da rota e coisas do tipo. Ou seja, meu amigo, Tarcísio botou um camarada linha dura para seguir, de fato, lidando com a questão da segurança pública em São Paulo, que é uma grande aposta do Tarcísio de Freitas e é um dos grandes acertos dele, na minha opinião. Um assunto muito importante para o brasileiro. Todo mundo está apavorado com o crescimento da violência no Brasil. Então vamos dar uma olhada em quem é esse camarada aqui, mas aproveitar para falar sobre o que talvez, né? Tô sendo bonzinho demais. O que certamente é uma canalice da grande mídia em relação ao Tarcísio de Freitas, porque ele é tratado como o governador que mais permite que policiais tirem a vida de bandidos, quando na verdade não é bem assim. A gente vai conversar sobre esse ponto, essa questão de maneira geral, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, falando sobre a substituição aqui. Até então, o comando da Polícia Militar era aqui do senhor Cássio Araújo de Freitas, desde janeiro de 2023. Então foi o cara que o Tarcísio colocou assim que ele foi eleito. Só que ele, de acordo aqui com o Derrit, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, vai se aposentar. Esse cara aqui, o Cássio Araújo de Freitas, por isso que ele vai sair do cargo. Mas ele vai continuar agindo aí, atuando na área de segurança, então, da segurança pública. Então, pessoal, aí não vai descartar ele por completo, não. Quem vai assumir o cargo é o senhor José Augusto Coutinho, né, que é coronel também, né, a mais alta patente dentro da Polícia Militar, e que era subcomandante. Então o cara já estava ali mesmo, sendo preparado para assumir o posto, já está dentro do proceder ali, e vai manter o mesmo padrão, certamente, do que tem sido até o momento, né. Então, esse cara aqui, o coronel Coutinho, tem 33 anos de PM ali em São Paulo, né, entrou lá em janeiro de 92, meu amigo, eu era ali um bebê, quase recém-nascido, né, alguns meses de vida, o cara já era da PM de São Paulo, né? E ele já comandou o policiamento de choque, já comandou a rota, 4º Batalhão de Operações Especiais e já chefiou outras coisas. Então o cara tá acostumado a dar ordens ali em matéria da
PM, né? Aí o pessoal, é claro, levanta esse ponto dentro das críticas que têm sido feitas, né? A violência policial em São Paulo, aquele treinamento lá que apareceu, eles com fogo ali, aquela coisa e etc, né? Pois bem, aí a gente entra no ponto, na questão justamente do aumento da violência. Isso aconteceu de fato, a polícia está agindo mais nesse sentido? Tô tentando, ó, pisar em ovos nesse vídeo para não falar o que o YouTube não gosta de ouvir, né? Aí entra uma análise a respeito do número de mortes causadas por PMs no estado de São Paulo. E aí a gente tem que analisar a questão com um olhar mais de longo prazo. Porque o pessoal do site Poder 360 diz o seguinte, que o número de mortes aí caiu em 2020 porque foi implementado aqui o programa de câmeras nos uniformes da PM. Mas isso aí começou a crescer depois, voltou a crescer os números, né? Aí eu te pergunto, foi só isso aqui que aconteceu em 2020? O que fez o número aqui de pessoas mortas pela PM cair? Foi só por causa das câmeras? Foi a única coisa relevante que aconteceu em 2020? Ou tem outro fator aí? Talvez, não sei, uma pandemia, que acabou fazendo com que, na prática, os índices de criminalidade caíssem bastante? Não sei. Vou dar uma olhada nos números aqui para a gente ver melhor essa informação. Então, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Veja que em 2020, a partir de 2020, nós temos uma queda que não pode ser tirada de correlação com a questão da pandemia, porque isso aqui foi se mantendo depois e houve uma queda contínua até 2022 que não dá para ser desconsiderada nesse sentido. Agora, né, depois do Tarcísio de Freitas, o número tem crescido consideravelmente, né, tanto para 2023 quanto para 2024. O grande matador, né, Tarcísio de Freitas é o grande matador para essa galera. Exceto pelo fato de que o número de mortes causados pela PM em 2024 não é o maior da série histórica. Nem nesse recorte aqui, que não tem nem 10 anos, né? Colocaram pra gente aqui 8 anos de recorte. Nem assim o número dele é o mais alto, porque olha que na época do Márcio França, aliás, aqui na época do Dória, já 2019, o número foi muito mais elevado em 2 anos, 2019 e 2020 também. Ou seja, não é como se o Tarcísio tivesse piorado a história de São Paulo. São Paulo já teve muito mais vidas de bandidos perdidas, né? Vamos colocar a coisa assim. E são patamares similares, praticamente idênticos, dentro da margem de erro, da margem de tolerância, da época do Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente da República. Então, qual é o desespero com isso aqui? Com esses números, né? Nossa, a polícia está excessivamente violenta. O pessoal pinta como se fosse o governo mais violento, com a maior truculência policial da história. E não é, os números mostram, já foi muito pior no passado. Então o Tarcísio está até com o pé no freio. Eu acho que tem que soltar mais o acelerador aí nessa história para pegar o primeiro lugar, pô, mostrar pra galera. Somos o primeiro lugar, de fato, nesse sentido aqui, né? Mas enfim, o pessoal aqui tenta forçar a barra para tratar desse tema da segurança pública. Mas trazer esse ponto aqui para análise que realmente importa. O que o povo brasileiro acha disso aqui? O povo entende muito bem o que está acontecendo em matéria da PM. Teve mortes injustas, coisas absurdas cometidas pela polícia, com certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida de que aconteceu. Mas é evidente que há um caráter de desinformação por parte da esquerda, por parte da grande mídia, essa turma toda, que é justamente a questão de tratar qualquer tipo de morte causada pela PM como sendo injusta, como sendo abuso de poder, abuso de autoridade, quando não é. Caramba, os PMs trocam tiro com bandido com muita frequência. Por quê? Porque os bandidos dão combate, não se entregam, eles dão combate, e aí realmente a coisa tem que seguir para esse caminho aí. E tem acontecido bastante. E não é só em São Paulo, não, na Bahia também, mas o pessoal esquece da Bahia, talvez por ser governado por um petista. Então o que o Tarcísio de Freitas tem feito é, simplesmente, ele não está pedindo para a galera pegar mais pesado, dando autorização para matar, nem nada disso. Ele só tirou
aquela coisa que travava a ação policial, aquele medo dos policiais de serem punidos pela própria máquina a qual eles pertencem. O Tarcísio está dando apoio às operações e tem feito isso publicamente, tem falado a esse respeito. Isso muda totalmente a forma como a questão da segurança pública é tratada. Então, realmente, o que está sendo feito lá no estado que é dominado aí pelo maior grupo criminoso do Brasil, que tem uma série de problemas de mandar entorpecentes lá para a Europa, né? Via Porto de Santos, uma área ali muito disputada, muito perigosa. É claro que a polícia, meu amigo, vai chegando nesse sentido aí, né? Então, eu digo para você, tem margem para crescer mais. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, e Tarcísio de Freitas vai apostar nisso aí. É um tema relevante, é um tema é, é, é muito necessário para o pobre brasileiro, para o povo brasileiro de maneira geral. E na medida em que os números de criminalidade de São Paulo forem se mostrando mais contidos, mesmo menores, o Tarcísio de Freitas vai conseguir se promover mais como uma boa alternativa no combate à criminalidade, até porque o que nós temos hoje em matéria de governo federal é um governo que passa a mão na cabeça de bandido. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.